3.3, então, a gente precisa definir os públicos. Você precisa entender que existem basicamente duas subdivisões de públicos, que é o que a gente chama de públicos quentes, tá? E o que a gente chama de públicos frios, tá? O que são os públicos quentes? São pessoas que já conhecem. E esses aqui não conhecem. E por que é importante você ter clareza? Porque um investimento em público quente, ele é diferente. A forma com que você muitas vezes se comunica com o público quente é diferente. Segue toda aquela lógica de funil, né? O que eu vou falar para o meu público em determinada fase do meu funil, o que eu vou falar para o meu público que já está mais engajado, que já me conhece, enfim. Isso é fazer marketing que traz resultado, tá, galera? E o tráfego pago também faz parte, é um dos principais pilares aí do marketing na atualidade, tá? O que seriam públicos quentes, como exemplo? Eu falei, pessoas que visitaram o site, pessoas que se envolveram, pessoas que assistem os vídeos, que mais? Pessoas que compraram, pessoas que se cadastraram. Tudo isso são o que a gente chama de públicos quentes, tá? Pessoas que já tiveram algum tipo de contato com o seu produto, seu serviço ou com você, né? Se o seu produto ou serviço for você mesmo aí, nessa questão de projetos, tá? Públicos frios, como você busca públicos frios, né? Ou seja, pessoas que você ainda não conhece, mas que são o que a gente chama de público-alvo, né? São potenciais clientes aí para o seu negócio, tá? Existem algumas formas de você buscar essas pessoas. A primeira delas, que eu acredito que ela é bem importante, bem relevante também, as ferramentas contribuem com a inteligência que as ferramentas têm para trabalhar dessa forma, só que vale aqui uma observação muito importante, que é um erro que as pessoas cometem muito também. Eu vou falar aqui sobre o lookalike. Você já ouviu falar dessa expressão? Lookalike. Lookalike quer dizer um público semelhante. Pessoas semelhantes a um público que você já tem, tá? Como funciona o lookalike ou o público semelhante? Você tem lá 10 mil pessoas estão dentro do meu público que acessaram o meu site nos últimos 30 dias. Você vai lá na ferramenta e fala assim, encontra para mim pessoas que têm comportamentos semelhantes a essas pessoas que visitaram o meu site. Você consegue fazer isso com quem visitou o site, com quem se envolveu, com quem assistiu o vídeo, com quem comprou, com quem cadastrou, tá? De todo o público personalizado, você consegue tirar ou criar, né, um lookalike, tá bom? Então, fica muito importante a observação que eu quero fazer é o seguinte, se você não tem dados suficientes no seu público base, não adianta você criar lookalike. Porque tem aquela galera que leva as coisas muito assim, tipo, o fulano lá falou que o lookalike funciona muito bem, então agora eu vou criar um lookalike. Pô, o lookalike da conta dele tem um público base lá de 1 milhão de pessoas. É óbvio que se ele criar um lookalike, ou até mesmo nem tanto pela quantidade, né, mas a qualidade do público que ele está tirando, né? Não, sei lá, 20% das pessoas que visitam o meu site lá na frente estão comprando o meu produto, estão virando clientes, enfim. Pô, esse é um público que dá para fazer um lookalike e validar, né? Olha bem a expressão que eu utilizei. Validar se ele realmente vai funcionar. Show de bola! Públicos frios, então, você consegue fazer por lookalike. Por que eu coloco sempre o lookalike em primeiro lugar, tá? Porque partindo do pressuposto que você tem uma base de dados, né? Então, lembra que eu falei aqui
Já tem audiência? Já tem públicos personalizados? Já tem bastante dados nessa conta? É aí que você começa a ter clareza de quais os recursos você pode utilizar ou não naquelas campanhas que você vai trabalhar. Ok? Então, outra forma de você buscar público frio, né? Público frio é através do comportamento. Do comportamento desse público. Como que esse público se comporta nas redes sociais, no mundo online, né? As ferramentas têm dados sobre isso. Então, você pode entrar lá na ferramenta, pesquisar, me dá pessoas que têm tal tipo de comportamento. Vou colocar um exemplo assim, ó, que o Google tem bastante, né, essas opções. Pessoas que frequentam restaurante regularmente. É um comportamento padrão e existe um público que está inserido dentro desse comportamento. Se para o seu negócio faz sentido você anunciar para pessoas que frequentam restaurante regularmente, você consegue atrair, mesmo que sejam pessoas que nunca tenham tido contato com o seu negócio, através dessa segmentação por comportamento. Ok? E também você consegue por interesse, né? O que é interesse? Interesse é o seguinte, ó. Acaba sendo ou está vinculado também ao comportamento, mas é no seguinte formato, né? Então eu, Samuel, por exemplo, vou lá e começo a curtir um monte de foto ou assistir um monte de vídeo que fala sobre marketing. As ferramentas começam a entender que eu sou uma pessoa que tem interesse em marketing. Então por isso que a gente chama de interesse, né? Interesse daquela pessoa de acordo com o comportamento que ela tem nas redes sociais ou na internet, tá? Então comecei a pesquisar lá no Google sobre carros, não sei o que, papapá, e com isso eu estou, como é que eu posso falar? Eu estou fornecendo dados para essas ferramentas e ao mesmo tempo me inserindo dentro de uma segmentação ali, tá? Aquele abraço pro conteúdo de hoje. Era isso e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais.